Olá, muito boa noite aos amigos que curtem e compartilham as nossas redes sociais. É com muita alegria que a gente hoje dá prosseguimento ao nosso projeto Arquivo Vivo e a gente denomina essa nossa live de Prosa com Dedé. É com muita alegria que a gente faz esse projeto acontecer. A cada semana a gente traz um amigo novo, a cada semana a gente traz um mundo a ser descoberto, como diz sempre o doutor Augusto Cury, que eu gosto tanto. Augusto Cury diz que cada ser humano é um ser em descoberta, cada ser humano é um mundo a ser descoberto. Nós somos um mundo dentro desse outro grande mundo que é o nosso planeta. Então, é com muita alegria que eu trago hoje para vocês. Ele já vai. Tacílio Cerqueira, e hoje nós vamos bater um papo, vamos falar sobre a vida, vamos conhecê-lo e vamos com certeza aprender muita coisa com esse nosso irmão, com esse nosso amigo. Então ele vai já já entrar aqui conosco. Deixa eu ver aqui o que, é que está ocorrendo. Vamos lá. Para o grande Otacílio. Então esse arquivo vivo, esse projeto vem dando muito certo, graças a Deus. Na semana passada nós tivemos aqui o meu amigo Padre Henrique. Uma graça muito grande. Ele já está entrando aqui, o Otacílio. Vamos só aguardá-lo para a gente começar então e ter essa oportunidade de conhecer mais um ser humano, como eu já vinha dizendo para vocês, mais uma pessoa, mais um universo. Cada ser humano tem essa graça, tem esse dom de Deus que é ser essa, que pode ser, que pode se tornar essa luz para iluminar a muitos outros. Nós somos essa centelha de luz, como disse Jesus, sal da terra, luz do mundo. São palavras que o meu querido amigo Otacílio usa rotineiramente em seus estudos, em suas pregações, em seu trabalho, porque é exatamente essa meta. Então, para vocês conhecê-lo, vocês já estão vendo ele aqui embaixo, aqui na nossa live, mas eu quero dizer especialmente, ele já está me ouvindo, a minha impressão de quem é o Tacílio antes mesmo de começar e vocês ouvirem da boca dele e vocês poderem apreciar e saborear dele mesmo quem é o Tacílio. A palavra que exprime, que me vem à cabeça do Evangelho, quando eu lembro de Otacílio, é aquela que Jesus fala, acho que é em Lucas, Jesus diz assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Essa frase me lembra muito o Otacílio, porque ele é aquela pessoa que a partir do momento que ele colocou a mão no arado, que ele conheceu o Evangelho, que ele conheceu a igreja, ele não soube mais olhar para trás. É uma pessoa que, para mim, a palavra que eu poderia usar é obstinado pelo Evangelho. É uma pessoa obstinada pelo serviço a Deus. E esse comprometimento nasce de uma forma muito natural. Eu quero que você ouça, o Tarcísio, dê uma boa noite a você. Que para mim é isso. Do Evangelho, aquele que põe a mão no arado não deve voltar atrás. Você é essa pessoa para mim. E essa obstinação, né? Que com certeza traz para você muitos reflexos, muito mais positivos do que negativos. Mas a sua forma de encarar o Evangelho, a sua forma de tentar fazer, através do movimento de cursilho de cristandade, esse caminho para muitas outras pessoas, é uma coisa muito bonita, é uma coisa que me orgulha muito conhecê-lo. Eu já te dou uma boa noite, vou deixar você falar um pouquinho e se apresentar para a gente aqui. Boa noite, Otacílio. Boa noite, Lisboa. Boa noite a todos. É um prazer agradecer pela oportunidade de estar conversando com você e com todos os seus seguidores. É uma grande alegria estar conversando com vocês. E essas palavras são generosas, né? A Que é generosidade é isso. que explica as suas palavras. Mas estamos aqui para dialogar. A questão da missão, ela, ela foi sem volta quando eu fiz o cursilho em 1990. Já fui da PJ, já participei de grupos de jovens. Minha origem é de Arauá, região sul do estado de Sergipe. Minha família é de católicos, meu pai e minha mãe, são a herança que eles deixaram. Meu pai ainda não está mais com a gente, né, mas está com Deus, e minha mãe ainda está com a gente. E depois fiz o cursilho em 90, e aí fiz uma opção. Me afastei do grupo de jovens da época
porque eu estava numa outra caminhada, né, da igreja, mas no outro ritmo. É tanto que eu não participei de nenhum outro movimento, porque eu não daria conta, né? Não daria como ter tempo de dar conta de várias. Então eu mirei no movimento, porque o movimento ele tem condição de se aprender a rezar, aprender a estudar e aprender a agir. E agir sempre comunitariamente. Esse foi o aprendizado desde o início. Muito bem. Fala mais um pouquinho, Otacílio, a ideia desse projeto é conhecer muito mais a pessoa, né? As suas bases, a sua relação ideológica, conhecer esse ser humano que é você, o pensamento, claro, através dos seus estudos, através daquilo que você tem como base, como alicerce para a sua vida. Isso, com certeza, a gente vai ouvir nessa noite. Mas eu quero que fale mais um pouquinho, casado, né, seus filhos, fala um pouquinho ainda de você em relação Tá, à sua vida tá. pessoal. Então eu sou originário de Arauá, vim para Aracaju com 12 anos de idade, vim para estudar aqui o oitavo ano, na época, né? No Ateneu Uhum, Sergipense. Eu sou de uma família de 7 irmãos. Então, de Arauá, vim morar aqui na colina de Santo Antônio, né? Eu uhum. estudava no Ateneu, e então me deslocava. Minha mãe ficou 6 meses junto comigo, depois eu fui morar com minha irmã no Conjunto Dom Pedro I, aqui em Aracaju. Depois disso, ingressei no curso de Engenharia Química na UFES, Universidade Federal de Sergipe, tive essa oportunidade. E de lá já fazia, para poder, né, eu não trabalhava, então eu tinha que dava aulas de reforço para alunos do ensino médio, para Ah, poder me legal. virar, né? Que eu Sim. morava com minha irmã e eu tinha que me virar. Já trabalhei como design de imóveis, lojas de Oh, imóveis, para fazer olha, criação de desenhos. que legal. Já atuei, fazia isso tarde e noite e estudava pelo dia. Depois disso, mais à frente, me casei em 93, 96, aliás, em 96. Eu tenho um filho, Matheus, esposa Inês, e desde 90, que foi ela que me convidou para fazer o cursilho, que eu participo do movimento. Ah, Desde foi a Inês que lhe convidou para fazer o cursilho. Foi, Que legal. exatamente. Eu fiz pela Diocese de Estância, Uhum. e o José Cruz, que foi quem me deu a mão para fazer palestras, ele foi que me deu essa oportunidade. E como eu sempre fui, né, e tímido, ainda continuo, mas a gente trabalha isso, É verdade. então foi ele que me deu essa. E eu nunca tinha feito palestras na época. Uhum. Então, em nome de Jesus, eu fui, ou seja, mesmo não sabendo, nunca tinha tido feito, mas em nome de Jesus foi que eu aceitei o desafio. Então, várias coisas, desafios que eu tenho aceito, tenho dado sim, em nome de Jesus, não por mim, não nem pela capacidade, nem por conhecimento pleno, mas quando Deus chama, a gente vai. A Muito gente bem. tenta. Então, a gente tem um filho, o Matheus, está com 17 anos hoje. O projeto era para ter 3 filhos, mas só tivemos um até o momento, né? Ah, então tinha o projeto de ter mais dois. Sim, Ah, esse é o certo. projeto inicial. Ah, ainda está vivo? Já tô apertando você, ó. O Inês está assistindo. Tá Ainda mais tá vivo. difícil. Tá meio difícil. Vai ter que Tá remodelar mais então esse difícil. projeto, né? Tá mais difícil. Ô, Infelizmente, tá Tacílio, mais difícil. desde que eu tive o prazer, isso já vai fazer acho que 5, 6 anos, eu tive a alegria de conhecê-lo quando o meu retorno, então, porque eu fiz o cursilho já há quase 20 anos, e eu tive a alegria pelas mãos de uma amiga do trabalho e pelo professor Gouveia, que me chamou logo para a escola. Eu retomei e tive a alegria de te conhecer lá. E desde o primeiro momento eu percebi que o Otacílio, a pessoa, que é essa pessoa que nós queremos conhecer nessa noite, a pessoa de Otacílio não sabe viver pela metade. Ele tem uma luz interna, ele tem uma visão direcional impressionante. O Otacílio não sabe viver pela metade. Aí eu queria conhecer um pouquinho das suas bases ideológicas, assim, de pensadores que eu sei que você gosta muito de ler, graças a Deus, isso é um dom maravilhoso, isso é uma forma muito
muito boa de se viver e de se buscar o conhecimento, as suas bases ideológicas na sua juventude, que formataram essa pessoa, e você trouxe toda essa força ideológica para o trabalho com Cristo. Isso é bom. O Evangelho, a palavra de Deus diz: vinde a mim como estás. Né? Então você veio e trouxe toda aquela força, você reverteu. Mas eu queria conhecer um pouco dessas bases suas, de jovem, estudante, né? De força, de visão social, de visão política. Fala um pouquinho dessa sua base e também do seu pensamento ideológico, quem formatou um pouco a sua cabeça e depois você trouxe tudo para cá e tem sido uma benção. Tá, inicialmente, quando eu comecei a estudar no Ateneu Sergipense, eu tinha 12 anos, né? Então, o Ateneu, depois eu fiz também o ensino médio lá. Quando da Universidade Federal, foi que a gente passa a ter contato, leituras, e nas horas vagas, por exemplo, eu fiz engenharia química. Nas horas vagas, eu ficava lá o dia todo. Eu almoçava e jantava na universidade. Eu só ia para casa às 10 da noite, porque eu precisava aproveitar o tempo para estudar, enfim, é o ambiente que eu tinha mais favorável. E para relaxar, às vezes, da engenharia, né, da química, da física, da matemática, Hum. eu lia livros de psicologia. Livros de psicologia eu gostava muito, da estante de psicologia. Para relaxar, você Então, lia livros de psicologia. Que coisa exatamente. boa, vai lá. Então, um livro sobre conhecer a ti mesmo, as linhas, né, da psicologia, não aprofundando, mas Sim. era um tipo de um relax que eu sempre utilizava. Uhum. Depois disso, em 85, eu comecei na UFES. Em 89, já tive contatos com movimentos sociais, Sim. com pensadores é, que sonhavam como a igreja sonha, né? O reino de Deus sonha com um mundo mais justo, mais honesto, mais democrático, mais cristão, e que seja para todos. Então, esse contato com a universidade, e esse contato também com a associação, com pensadores como Leonardo Boff, Ivo Storniolo, Dom Ivo Loscheider, Padre Zezinho muito mais na área da música. Sim. As músicas de Padre Zezinho, a catequese, foi a minha base de catequese musical e de palavra, enfim, foi Padre Zezinho. Aí você tem Frei Carlos Mestres, na estratégia de círculos bíblicos, a formação a partir das bases, Uhum. porque toda entidade tem que ter bases formadas, então eu estimulo, até hoje eu estimulo muito o trabalho de ciclos bíblicos. Tenho Sim. pessoas que aprenderam a ler, lendo a Bíblia em ciclos bíblicos, lá na Sucupira, Colônia Sucupira, Arauá. Desses Muito legal. ciclos, misturando com aquilo que eu tive contato na universidade. Então eu participei da associação comunitária lá no interior. Depois eu participei na construção, na reorganização de um partido político. Então, no estado de Sergipe, rodei todo o estado, praticamente todas as cidades. Uhum. Eu fiz o cursilho em 90, e quando eu fiz o cursilho, aquilo que eu conheci enquanto criança, eu precisava ter agora um outro nível de fé adulta. Então, eu comprei a Sim. Bíblia, na época, a Bíblia de Jerusalém. Então, foi no movimento de cursilhos que eu tive condição de dizer assim, crescer na fé, e ao mesmo tempo os apelos de Deus me exigiam que eu tivesse uma opção, a opção preferencial pelos pobres. Então, os livros me marcam muito, de Puebla, documento de Puebla, o documento dos bispos da América Latina, documento de Puebla, Papa VI, um Papa com uma linguagem direta, sem rodeios, mas que assim me inspirou muito. A minha participação no pensamento enquanto sociedade foi influenciado por uma decisão que o Evangelho me empurrou. Então, Sim. não tem como você ler Evangelho e você não fazer uma opção, a não ser que você queira camuflar o Evangelho. Uhum. Então, só que eu tinha esse apelo, eu precisava de forma concreta. Então, a vida a vida partidária, eu passei de 10 anos sendo dirigente partidário, um partido que tem uma linha de estar mais perto da base, da população, de Certo. ter estigmas. E quando eu comecei a participar, a gente teve, né, ainda tem
Uhum. preconceitos daqueles que querem o poder, daqueles que querem manter o sistema de Casa Grande Senzala, que eles têm o poder econômico, política. Então, eu tive isso como missão, tá? Participei de alguns processos eleitorais, não participei como apenas para, eu vou ganhar. Poderia ser, mas a verdade é um serviço. Pelo menos de conscientização, Uhum. essa foi a minha linha. Muito, Então, o muito Carlos legal. Mestre me marca muito. Leonardo Boff, uma boa parte da trajetória dele, uma boa parte, não toda ela, mas uma boa parte de Leonardo Boff, Clodovis Boff. Então, essa igreja dos pobres, a igreja que olha para quem Jesus olhou de preferência, porque é quem mais sofre, sempre me atraiu. Só que eu fiz a opção de não ter uma linguagem radical. Eu Certo. optei de ter uma postura desse desafio do equilíbrio, que não é fácil. Uma Você verdade. saber que você tem que agir, e mais que você. Como é que você vai até ajudar o outro que não está enxergando a enxergar? Você tem que ter um meio de campo para você atrair, quem sabe você vai aprender. Então, como pensadores, então, vários pensadores, alguns filósofos, que eu não tenho um filósofo Sim, siga inteiramente, né? Algumas coisas de Marx, não tudo, tem coisas que eu discordo, uma parte, sim. quando ele faz a crítica ao capital, da exploração do trabalhador. Então, essa base de uma sociedade mais igualitária. Então, alguns pensadores, entre eles, uma partezinha, alguma parte eu discordo radicalmente, tá? Então, Claro. é, então eu tenho, mas a minha base mesmo de prioritária são as bases dos pensadores cristãos. Pensadores cristãos que tentaram elaborar e que tentam elaborar uma aproximação da prática e a fé e a prática, e uma Isso, igreja que se padre. aproxime das bases. Trabalho de base sempre foi a minha preocupação. Muito bem, Trabalho de base. Otacílio. Como é que eu aprendo? Porque sem base não se constrói um alicerce. Não constrói a casa, né? Sem Isso. alicerce. Verdade, verdade. O nosso querido saudoso Padre Melo, eu me lembro que no meu cursilho, ele era uma pessoa que gostava muito de política, mas não perdia o bom humor, não perdia a sua visão ampla de tudo. E de umas coisas que eu lembro do meu conselho que ele falou, é algo que você falou aí que me lembrou. Você disse assim, que lê um pedaço de Marx, lê uma grande parte do Leonardo Boff, de vários outros pensadores, não tem nenhum preferencial, porque a nossa preferência como cristão, nós que somos cristocêntricos, é Cristo que é o centro, né? Mas houve, e eu lembrei de Padre Melo que ele dizia que na vida a gente devia fazer como come peixe. A gente come a carne e sacode as espinhas. Mas é necessário que a gente tenha um conhecimento muito amplo. Então, o conhecimento nunca vai se perder. Então, assim, eu penso, eu comungo também dessa sua forma de conhecer. A gente precisa conhecer as religiões. Eu sou católico, mas eu preciso conhecer um pouco do espiritismo, da Umbanda, conhecer para aprender a respeitar, inclusive, essas práticas, é muito importante para a nossa realidade. Me fale um pouco, Otacílio, sobre a sua conversão em si, né? Pelas bases, assim, pelas bases do movimento de Concílio de Cristandade. Eu quero que as pessoas vejam essa live e entendam exatamente o que é esse movimento tão igreja. Eu vejo o Concílio como parte integrante da igreja, né? Como sendo gerada da igreja para a igreja e com a igreja, sendo igreja. Eita, agora eu fiz até um trio aqui, né? Eu vejo o concílio dessa forma. E quando você fala, para mim fica mais amplo. Então, como foi então essa sua conversão? O que lhe chamou a atenção que você diz assim, aqui é meu lugar? Quando eu fiz o cursilho, eu tinha sido convidado em 89 por Inês. Deu um jeito de escapulir, né, de não fazer, uma desculpa. Em 90 acabei fazendo. E quando eu saí do convento de São Francisco, em São Cristóvão, que é dessas distâncias também faz lá os cursilhos, eu tinha dito que na saída que eu tinha descoberto a coisa mais importante do mundo, né? Claro, Que já tinha legal. Cristo, já tinha a semente da família, mas eu precisava ter uma confirmação. Se aquilo que a minha família me colocou, se era realmente aquilo. Então, através das mensagens do concílio, 3 dias, que eu fiz 3 dias à época, foi que me deram confirmação. Então,
foi uma conversão dentro do próprio catolicismo. Então, você que está ouvindo essa transmissão, você não precisa, você que é batizado católico, você não precisa sair para descobrir Jesus. Se já tem Jesus abaixo, você precisa ter uma oportunidade e abrir o coração para ter uma conversão. Então, vários e vários que são batizados, que às vezes não conhecem Jesus, mas é sempre uma oportunidade. Então, o concílio foi essa oportunidade. Depois disso, já tinha os núcleos lá na Sucupira, que já funcionavam. A gente se integrou, reuniões semanais, a reunião de grupos semanais. Então, à época, eu ia para lá sempre fim de semana. Na semana eu estava aqui, né, porque eu estudava e trabalhava. Comecei a trabalhar no Instituto Federal do Sergipe, em 92. E eu sempre ia ali para a livraria Nossa Senhora dos Prazeres, na Rua Capela, que não existe mais essa loja, procurar Hum, livros que tivessem círculos bíblicos para que eu pudesse tirar xerox. Eu comprava o hum, livro, tá? Deixar bem claro, eu comprava o livro, tirava xerox e montava, reduzia para caber tudo numa folha só. Eu tirava xerox para todo mundo dos núcleos terem o seu material um mês antes de entrar o mês de trabalho. Ou seja, cada mês tinha um tema dos ciclos bíblicos, com oração, vejo, agir, perguntas e gesto concreto. Porque uma reunião religiosa que não tem gesto concreto, ela é capenga. Se tem uma palestra uhum. religiosa que não tem oração, que não tem estudo, que não tem um encaminhamento para um gesto concreto, ou que não desperta em nada, ela tá capenga, precisa ser aprimorada. Então, esse foi. Então, Rádio Cultura, também acompanhei na livraria do Shalom à época, fiz alguns cursos, mas eu tinha um carisma que é Decolores, que é o carisma de Evangelhos aos Ambientes. Procurar ter uma fé madura é o caminho de todo dia que a gente tem que buscar. Uma fé pé no chão, uma espiritualidade em várias dioceses do Brasil. O movimento de concílios foi a base de outros movimentos, como aqui a Crescente de Aracaju. Dom Luciano foi quem trouxe o movimento para aqui. Vários movimentos que a gente tem hoje foram criados. Eu estou falando isso apenas Sim, registrando a história, não é sim, nem por nada, favor. nem somos melhores nem piores, apenas registrando. Claro, e Grupo de casais. esse é o momento, Otacílio, como eu disse para você, mais do que o que você faz, mais o que você é. O projeto Arquivo Vivo, que eu quero deixar isso registrado para amanhã, para o futuro. Então, eu vou ter o prazer, ou você, se eu já tiver me ido, né? Se eu já tiver com o pai, você pode lá na rede social. Eu estava conversando, tentando convencer a minha mãe a fazer comigo, e ela disse: Não, meu filho, eu não sei conversar direito e tal. Eu disse: Mas minha mãe, como eu sonho em ter ouvido a voz do meu avô, o seu pai, e não ouvi. Como eu não tenho uma foto, a gente não tem uma foto do meu avô. Então, o projeto Arquivo Vivo, desculpe ter lhe cortado, Otacílio, mas para Fique à deixar bem claro vontade. que para deixar bem claro que você pode abrir o seu coração aí, lembrar de pessoas da sua infância, da sua adolescência, do concílio da igreja, pode lembrar e botar para fora, porque o interesse é lhe conhecer mesmo e fazer esse arquivo ficar aqui, para que eu tenha a alegria de quando eu tiver com saudade do meu Otacílio, vai que eu esteja trabalhando longe, vai que aconteça alguma coisa, como eu estava tentando convencer, estou quase conseguindo convencer a minha mãe a vir fazer o programa. Minha mãe, como foi que tudo aconteceu, como foi que você conheceu meu pai, é isso que eu quero, esse projeto tem esse intuito. Então, perdão Fantástico, ter lhe fantástico. cortado, perdão ter lhe À cortado, mas, vontade. por favor, continue aí de onde você tinha parado. É um projeto fantástico, você está de parabéns do projeto, é muito bom. Então, Encontro de Casais com Cristo, Renovação Carismática, outros movimentos que vieram para cá foram trazidos através de conselhistas, a pedido de Dom Luciano, né? O então Sim, bispo, que foi quem trouxe o movimento para aqui. olha, Então, em toda paróquia tem sempre alguém que fez o concílio. Pode não, assim, pode estar inteirado dentro da paróquia, em alguma pastoral, mas que recebeu essa oportunidade, e isso é muito bom. O movimento é reconhecido pelo Vaticano, foi reconhecido lá atrás por Papa Paulo VI, que designou o São Paulo Apóstolo como um patrono do movimento. Então, eu tenho a gratidão de ter tido contato com o movimento. A gente tenta viver o carisma, que é Evangelho aos Ambientes, usar o tripé da oração, estudo e ação. Com um pé desse que está meio capenga, a gente tem que ficar atento, porque se não tiver oração, estudo e ação, cai. Se tiver só a oração, dia toda oração, e não tiver estudo,
Também a oração aliena se a pessoa não tiver o estudo, ou seja, Verdade, a verdade, formação é quem me mantém e quem nos mantém na conversão diária. Porque a conversão é verdade. diária. Verdade. Todo dia Sobre, a gente tem que estar se sobre, firmando. sobre esse tripé, segura aí que eu tenho uma pergunta já para você, mas eu queria aproveitar, sugar um pouquinho desse seu tempo dado ao estudo, esse seu coração voltado para a igreja, para lhe perguntar, nas suas palavras, naquilo que você assimilou, o que é a igreja, o que é a igreja católica, o que ela representa no projeto salvífico de Deus? A igreja é o sinal de salvação, é o sinal de Cristo. Como Cristo é o sinal de Deus Pai, a igreja é o sinal de Cristo. Então, e nós temos que ser sinais desse Cristo. Deus Pai, eu já li, já estudei sobre diversas religiões. Eu já fui professor de ensino religioso, já fui Hum, professor de ciências. Em minhas aulas de ensino religioso, eram aulas que se respeitava todo o público que estava ali. E, claro, eu tive que estudar as diversas religiões, budismo, shintoísmo, islamismo, confucionismo, o Evangelho segundo Allan Kardec, até para ajudar algumas pessoas próximas da família ou amigos. sim, Assim, saber o que é cada um, saber o que cada um pretende. A salvação de Deus, Deus não vai ter limites, não tem limites de religião para salvar as pessoas, tá? O Concílio Vaticano II já disse lá atrás, né? Há mais de 50 anos. Nós temos a igreja, é um meio de salvação, mas Deus opera do jeito que quer. O Espírito Santo sabe para onde quer, né? verdade, Então, por verdade. isso que o Concílio Vaticano II foi o Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, não podemos ser proselitistas, mesmo sofrendo de proselitismo. A igreja sofre muito de proselitismo. Muitas seitas e religiões não católicas aproveitam-se de pessoas que são batizadas católicas, mas não têm, às vezes, uma momento de fragilidade, não tem um conhecimento. Há uma fragilidade muito grande, em linhas gerais, no preparo das pessoas. As pessoas são batizadas, mas depois não tem uma catequese de adultos, a catequese só de criança. Graças a Deus tem a igreja no Brasil e no mundo tem com muita força agora retomada a iniciação da vida cristã, mas a exemplo da época que São Paulo Apóstolo foi criado, ele tinha, o judeu tinha o quê? O judeu tinha uma sinagoga para frequentar um dia na semana e tinha uma escola de formação, era obrigatório. Então, que bom que nós tenhamos cada paróquia de todo mundo, uma escola de Desenvolva. formação. Nós não temos isso. Várias paróquias já têm esse trabalho há muito tempo. Várias dioceses estão mais avançadas. A nossa arquidiocese precisa repensar muito nisso. Todas as vocações, religiosas, os ministros ordenados, os leigos. Então, cada paróquia deveria ter uma escola de formação sistemática. Sistemática, por quê? Seja criança ou seja o jovem ou adulto, ele tem que ter. Então, o que acontece? Os movimentos e os movimentos é que acabam fazendo sozinhos esse trabalho. Entendi. Tem o trabalho dos catequistas, como você é catequista, mas observe, poderia ter muito mais força. Você está, Sim, graças a Deus, abençoado por estar numa paróquia bem gerenciada, sim, bem liderada por um pastor dedicado, que é o Carlos Henrique, que é da área da catequese, é uma referência. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas quem dera que toda paróquia fosse como a paróquia São Mateus da Aruana, sem nenhum demérito nenhuma. Existem vários que sim, têm um trabalho bastante avançado. Mas eu faço um apelo, quem está nos acompanhando nesse momento. Precisamos investir na formação, não só de criança, mas de jovem adulto. Por que acontece? Com tanta informação, nós não podemos ser amadores na vida do cristianismo. Por exemplo, o programa de rádio Na Fé e na Verdade, que está há 45 anos no ar, pela Rádio Cultura, é um programa que foi criado por Donivaldo Amaral, o Movimento Cursilhos gerencia, porque Donivaldo nos entregou há 40 anos o programa, para poder a gente dar e tomar conta. É um programa que a gente tem feito um esforço, de uns 2 a 1 ano e meio para cá, cada vez mais, de ser um programa aberto. Do jeito que Deus quer, do jeito que o carisma do movimento pede, que é o quê? Evangelizar os ambientes.
você evangeliza os diversos ambientes se você não visita esses ambientes? A cultura, a educação, a economia, a política, a sociedade. Então ainda tem, às vezes, cristãos, até psiquiatras, que quando se fala em social, se coçam, né? Por ignorância. Então eu tenho feito o apelo para que quem é comunicado católico faça esse debate, leve a carga cristã católica para aprender, para interagir. Ô, Tacílio, só um minuto que a gente está com uma interferênciazinha Oi, aqui. Só tá um me minutinho, ouvindo? então. Deixa eu ver se volta. Senão a gente vai ter que. Vou ter que sair. Você vai ter que sair e retomar de novo para ver se melhora a transmissão. Que eu estou com interferência aqui tanto na voz como na imagem. Você que eu saia? Você está me ouvindo? Sai e entra de novo para ver se a gente. Enquanto o Otacílio ele entra de novo, eu vou. Melhor, vou aguardá-lo para a gente ler os comentários aqui dos nossos amigos que já estão participando aqui do nosso prosa, da nossa conversa. Eu já vi aqui que entrou a Zenaide, deixa eu ver aqui, ele já vai entrar aqui conosco para a gente. Eu vou ler aqui os comentários das participações aqui tão ricas, né? Tão ricas dos nossos amigos aqui que já estão aqui. Então, começando então com o Otacílio Cerqueira, desse nosso Voltamos. projeto Prosa. Estamos voltando. Ô, Otacílio, deixa eu ler aqui então os comentários dos amigos Pode enquanto a gente ler. vai vendo. Tá? Vou lendo aqui. Vamos lá, peraí, só um minutinho. Então, vou de baixo para cima. O Mozaniel, que é concilista também, das antigas, ele disse assim, eu estou ouvindo ele falar porque eu conheço o sotaque dele, eu estou ouvindo ele dizer aqui, gente, a catequese inicial e a catequese do Cristo não são escolas de formação? Ele falando aqui. Daqui a pouco, vá segurando aí para você responder todo mundo, tá certo? Você entendeu o que Mozaniel quis dizer? Entendi sim. Pronto, beleza. A Francineide, que também é concilista, diz: Concílio de Cristandade é um movimento de grande importância para a nossa igreja. Na minha opinião, todo cristão católico deve conhecer. Vamos lá. O William fala aqui: um abraço. Otacílio, você é um grande homem, profissional de respeito. Muita gente entrando, muita gente só entrou aqui com a gente. A Julie Cerqueira, deve ser seu parente. Inês Cerqueira, acho que você deve conhecer também. Tá aqui mandando os coraçõezinhos pra gente. A minha esposa aqui participando também. Mas por enquanto são esses amigos que estão participando aqui. Você entendeu a colocação de Mozaniel? Pode começar por ele. Entendi. Veja só. Quando faz escola de formação, uma escola de formação sistemática. A Uhum. catequese é algo que por exemplo, o bispo, pelo Código de Direito Canônico, ele tem uma das tarefas do bispo da catequese. Os padres são representantes do bispo para garantir o mínimo que tem que ter a catequese, tanto de criança como de adulto. Catequese, enfim, tem que ter. Uhum. Quando se fala em formação, uma escola sistemática, eu falo de ter além de ter a catequese, que é a formação, IVC, um movimento que oferece formação, numa reunião semanais, uma pastoral da família oferece. Tudo isso aí, quando você junta, você dá a formação de uma paróquia. Mas tem paróquias como a que participa que tem isso de forma mais sistemática. O que eu falo é que infelizmente, na maioria, eu estou falando de sede de Aracaju, tá? Enfim, Sim. não se visualiza essa sistematização da formação. Uhum. Algo Por continuado, exemplo, né? é sistemático, eu falo algo Uhum. sistemático. Por exemplo, para o leigo fazer um curso de teologia, quais são as opções que existem, né? Não são poucas. Se você quiser, você tem que bancar o curso de teologia. A catequese do adulto, pela diretriz da CNBB, é uma prioridade, catequese de adulto. Porque se você catequiza o adulto, você vai ter as crianças com chance de serem cristãs. Mas o público que é atingido na catequese de adultos ainda é muito pequeno. Observe, quantas pessoas tem de catequese de adultos na paróquia? Na maioria das Verdade. paróquias. É só fazer uma pesquisa. A verdade oficial não é que isso, tá? É um documento oficial.
priorizar a catequese, a urgência, digamos assim, catequizar os adultos, porque os adultos estão, né, batizado católico, que vai para uma seita, que passa a ser ateu. Se eles passam a ser ateus, se passam para outras seitas, para seitas, desculpe, como é que Porque não seus foram filhos vão catequizados. para onde? Verdade. Não vão para. Se os adultos estão se perdendo, as crianças. Então, observe, o número de pessoas que participam de uma escola de catequese para adultos nas paróquias, é só observar e fazer uma pesquisa. É ínfimo. Uhum, verdade. É ínfimo. Verdade. Entendi. Então, eu acho que ficou Mas bem assim, claro. talvez eu não tenha me Oi. expressado bem, mas assim, a catequese de adultos, na formação de adultos, uma escola sistemática, ela é escassa. Essencial. Ô, Com Tacílio, exceções de algumas paróquias que têm um trabalho mais forte, graças a Deus. isso, Otacílio, você já até adiantou um pouco, mas eu queria que você reforçasse para nós a importância, então, desse tripé que você falou que o movimento do Concílio de Cristandade ele é sustentado, então, nesse tripé, que é oração, formação e ação. Fale um pouquinho, então, dessa sistematização aí, do que vem a ser esse tripé, da importância não só para o MCC, como para todo o trabalho que a igreja possa vir a fazer, a É o, tri, desfrutar. é, o tri, é o tripé do cristão, ou seja, a oração é a intimidade com Deus, além das orações decoradas, a oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, Ave Maria, nossa intercessora junto a Jesus, né? Além das orações do credo, que é o resumo da nossa fé católica, as orações do Santo Anjo, Anjo da Guarda, e as diversas orações, para além dessas orações, nós precisamos ter um contato com Deus com intimidade durante o dia todo. Onde estiver, no coletivo, caminhando, trabalhando, se estressando, sorrindo, se alegrando. Tá, quando eu ia de coletivo para o colégio, eu rezava, eu cansava de rezar, ler alguma coisa. Então, mesmo naquele barulho, é como se o barulho não existisse. Uhum. Então, a oração, eu vou contar assim, da minha história de Sim, oração, por ela favor. acontece em qualquer lugar. A oração mental e a oração oral, né? A oração mental eu faço muito mais. Desde o amanhecer do dia, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Cada dia é um presente que Deus nos dá. E tratar Deus como alguém que está do lado. Alguém que dá a vida de mais um dia. A gente pode ter hoje o último dia, amanhã pode ter mais um, é um presente. Então, esse Deus próximo, que é misericordioso, que está com a gente em qualquer situação. Então, a prática da oração, cada um vai descobrindo, vai se identificando. Às vezes, a gente quer formatar o jeito de oração do outro, Isso. né? Até dentro de casa, Acontece né? muito isso. Às vezes, o esposo e a esposa quer que o outro seja... Não é para ser. A oração, ela tem que ser espontânea, ela tem que ser um momento especial, não precisa ser extraordinário, não precisa ser sofisticado. Ele tem que ser simples. Quando passa a ser algo forçoso, não funciona. Então, digamos assim, eu não posso forçar que o outro tenha o estímulo de oração que eu tenho. E Legal. vice-versa. Então, a Legal oração é a isso. base. Então, a oração de intercessão, a oração de intercessão, que é quando a gente reza pelo outro, oração de agradecimento, oração de súplica a Deus, oração até de reclamar de Deus, né? Às vezes não Sei. entende uma coisa, Deus, não estou Brigar com entendendo. Deus, como diz o Padre Zezinho. Às vezes a gente dá uma brigadazinha com Deus, né? Padrezinho, padrezinho que gosta, É, né? As orações são diversas, quando a gente não entende Deus, quando a gente não entende, quando não entende. Ou seja, as diversas orações, não só pedir, mas agradecer. E intercessão. Morreu alguém? Eu sempre rezo um Pai Nosso por quem morreu. Eu posso não conhecer a pessoa. Vi lá uhum, no WhatsApp. No WhatsApp eu posso ter visto lá no Google. Alguém que faleceu. Pode ser quem for. Qualquer pessoa que falece merece a nossa oração, seja quem for. Orar pelos mortos, né? Tá? É bíblico. Orar pelos mortos. Então eu me sinto, por exemplo, bem de ir para um velório. É um dever, que é uma das obras de misericórdia, enterrar os mortos, tá?
Alguém não gosta, eu vou querer que alguém reze por mim também quando eu morrer. Então, é importantíssimo, quem morre, seja famoso ou não famoso, às vezes morre alguém que é artista, alguém É que, super, nessa pandemia, super comoção, né? Quando é um aí, artista, né? Uma comoção aí mundial, né? supervaloriza, porque o médico morreu, o médico morreu. E o seu José, que era gari que morreu, ninguém se lembrou de rezar? Ninguém se comove? Assim, é a visão que a gente tem que ter, que ninguém é melhor do que ninguém. Não pode ter, é injusto que você tenha muita coisa para um que morreu e pouca para outra. Qual a Essa, diferença? essa é a sistemática não só da Isso realidade é um desvio. que a globalização do desvio, exatamente, mas essa, como você disse no início da nossa live, essa é a visão da política, da questão da escravocrata. Se a gente for voltar lá, essa é a visão. Né? A gente percebe como a mídia ela coloca uma venda realmente dos nossos olhos e tira a dignidade para uns, como disse você, toda a polpa, toda a visão. Para outros, um nada, literalmente um nada. Então, como o cristão ele tem que se afastar dessa visão boba, dessa visão alienada que as redes sociais, às vezes, e a mídia, numa grande maioria, coloca como semideuses e nada. Eu acho que esse é o papel do cristianismo também na nossa história. É mostrar que Aí, todos somos iguais. aí onde entra o estudo, né? A leitura. A formação integral, ela exige formação espiritual, formação doutrinária, formação teológica, formação litúrgica para saber como é que se comporta na missa, como é que reza, aproveita a celebração da fé. E a formação para saber ler o sinal saber as cores e tem que processar isso, ver e tirar uma posição, o que é que a igreja orienta. Então, essa pensamento de casa grande senzala, de poderosos e Fracos. fraquinhos, assim, isso não cola comigo. Nem deve colar com nenhum cristão. Jesus foi assassinado porque fez a opção pelos mais fracos. Como é que Sim. alguém que é cristão fica fazendo diferença de quem tem dinheiro e quem não tem? É uma Deixa incompatibilidade até. isso, deixa eu ler aqui, mas chegou mais algumas pessoas, o Juliano já entrou, a Edjane dizendo que prosa legal, gratidão por este momento, a Edjane, nossa irmã, sempre está aqui com a gente, é de um coração maravilhoso, que alegria estar com esses dois amigos, arrasando com esse convidado aqui, dizendo a Edjane, muito obrigado, Edjane, por seu carinho, é uma pessoa realmente de um coração aberto e de uma amizade muito gostosa. Mozaniel mandando legal, ele compreendeu, ele gosta de provocar. Mozaniel é maravilhoso. Adoro a inteligência de pessoas que gostam de provocar com inteligência. Mozaniel é um provocador. É concilista, é É concilista. concilista das antigas. Ele esteve já comigo aqui falando do legado do Padre Arnaldo, mas eu vou trazer ele de novo para falar sobre ele, sobre a contação de história. Ele é conhecido no Piauí como armengador de versos. E eu quero que ele conte os versos dele pra gente aqui. Vai ser muito Me legal. convide, viu? Que Vou... eu quero acompanhar. Tá certo. Ô, Tacílio, você já falou dos pensadores que te ajudam, principalmente duas coisas que eu já trago para a nossa prosa agora. Primeiro, eu estou vendo você falar numa praticidade e de uma forma tão doméstica, digamos a palavra, que eu estou adorando. Eu nunca vi você falando assim, tão simples, e estou amando. E, por outro lado, as pessoas que te conhecem sabem da importância que você dá ao estudo mesmo. Né? Porque não há como ser um cristão comprometido se você não sabe para que você está fazendo, para quem você está trabalhando, para quem você está se doando. Então, estou muito feliz até aqui com a nossa conversa. Eu queria te perguntar, já lhe apertando novamente, qual o sentido da vida? O sentido da vida é Deus. Não seja tão... Qualquer que Valem! você quer Eu quero que você destrinche um pouquinho. Por que Deus? entender. Vou fazer aqui o papel do pessoal chama de advogado do diabo. Não, mas por que Deus? Porque Vamos assim, filosofar. sem Deus a gente não consegue
não conseguiria saber para onde é que a gente vai. Por exemplo, quem não acredita em Deus, que acha que a gente veio para um acaso, eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para todos que estão acompanhando aí a live, tá? É de Jean, Legal. Juliano, um abraço a todos aí que estão acompanhando. Então, se eu não acreditasse em Deus, eu estaria vivendo tranquilamente, enfim, sendo ateu, enfim. Mas o ser humano, ele foi criado por Deus e ele tem uma necessidade de uma pergunta que fica dentro dele. De onde eu vim, para onde eu vou? Mesmo quem diz que é ateu, mas no fundo, ele tem um vazio que ele não consegue preencher com nenhuma ideologia humana. Só quem consegue nos preencher e dar essa resposta é Deus. Então, a filosofia, a sociologia, a antropologia, as diversas ciências, elas não conseguem, elas na verdade, explicam aquilo que já existe. As ciências, elas estudam em partes, né, em compartimentos, aquilo que já existe. Estudam aquilo que já foi criado. Mas Uhum. quem criou tudo, né? E assim, Deus nos criou e o processo ele vai evolutivo, desde quando ele criou o ser humano, em dado momento colocou uma alma e depois o homem foi evoluindo, enfim. E em cada momento, seja qual for a civilização, seja, por exemplo, uma civilização indígena, que tem uma relação com Deus Sol, Deus Lua, mas eles têm algo dentro de si que tem uma referência a algo que é superior, a um Sim, ser superior, mesmo que eles sim. chamem de vários nomes. Então, Certo. todo ser humano, se o ser humano ele não cede, ele não percebe que esse algo superior é Deus, é o seu criador, enquanto ele não descobre isso, ele pode até não externar isso para a família, pode até morrer não tendo, mas eu peço a Deus que cada um consiga encontrar esse Deus que dá sentido. Então, para mim, tudo que for feito, até os erros que eu tenho que aprender, tem, enfim, Deus. Então, tem uma frase de São Paulo, segundo Coríntios 5,14, que diz: o amor de Cristo nos impulsiona. Então, nas horas difíceis, nas horas fáceis, principalmente nas horas das tentações, né? Isso. Por erros nossos ou por erro dos outros, porque em que é o caminho mais fácil. Então, Verdade. eu geralmente não procuro o caminho mais fácil. Eu evito, eu tento me esforçar para não ir para o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil não é o melhor caminho. É É o caminho da verdade. O acomodação, próprio Cristo de não disse, enfrentar as coisas. o próprio Evangelho disse isso, que a porta, quem busca a porta larga, né, e a porta estreita. A E porta eu, estreita é mais trabalhosa, mas depois que a gente consegue ultrapassá-la, vale muito mais a pena, porque, como disse você, a gente encontra o sentido para a vida no trabalho a Deus através do filtro que é o outro. Ninguém ama a Deus sem amar o próximo. É muito bom, é claro. Então, claro, o trabalho social da igreja, que eu sei que você é tão claro nisso aí, todo o trabalho social da igreja, eu tive aqui o Jerônimo Peixoto falando sobre esse trabalho social da igreja, é a prática do amor revelado por Cristo. Né? A revelação, enquanto fica apenas na cabeça, é alienação, como disse você no início da nossa prosa. E a claro, gente tem que ser uma tem que trazer prática para a nossa tranquila prosa. Isso. Me diga aí qual o e uma sentido. prática do dia a dia. Isso, qual o sentido, Uma então? prática. Qual o sentido da cruz para o cristão, Otacílio? A cruz significa a doação máxima de um Deus que se fez homem para nos salvar. E um Deus que cumpriu tudo que está no Antigo Testamento, que foi prometido por Deus Pai, que viria o Salvador, que sofreria, que, enfim, tudo foi cumprido. Toda a Bíblia, o Antigo Testamento foi cumprido no próprio Antigo Testamento e no Novo foi a plenitude com Jesus. Então, tudo que Deus prometeu nas Escrituras, ele cumpriu. E tudo que ele promete, ele cumpre. Muito Então, legal. tudo ele cumpre. E a prática do dia a dia, daquilo que o Evangelho nos pede, tem que ser feita de forma tranquila, de forma natural. Tem que ser algo natural. Dá com a Porque se for uma direita, coisa para chamar. dá com a direita que a esquerda não Exato. possa ver. Ou seja, tem que ser algo que Porque flui às naturalmente. vezes,
Porque se for às vezes uma coisa que a gente quer chamar atenção, fazer um bem e para chamar atenção, aí passa a ser vaidade religiosa. Aí acaba não sendo do evangelho, né? E nos momentos de dificuldade que nós somos testados, é que a gente vai dar a resposta a Deus daquilo que Ele nos chamou. No momento que só eu e Deus, ou que alguém que eu tratei bem ou tratei mal, é aquilo que vai valer, né? A caridade é aquele momento, o momento que você pode fazer diferente e que não, você não fará aquilo que a maioria faz, não vai reagir da maioria que a maioria reage, mas se Deus no lugar, ele reagiria como? Pensar. Isso tem que ser natural. Isso não tem que ser. A prática da fé não pode ser algo se esforçar e levantar, não se acomodar com a queda, mas sabendo que a graça de Deus é que consegue nos manter na caminhada. Isso tudo é leitura dos textos bíblicos, dos textos da igreja, os textos da ciência, da sociedade, da economia, da política. Repito, todo cristão ele tem que saber de todos os assuntos, porque senão ele Isso, fica igual a bobo na corte. isso, Muita verdade. gente, muitos com boas intenções fazem horrores com a melhor das intenções, porque alguém influenciou o marketing, a televisão, a propaganda influenciou o amigo. Olha, a gente não pode ser Maria vai com as outras, né? É isso Verdade. que ensina o movimento com filhos. Isso, Otacílio. Me responda como pessoa e como cristão. O que é o amor? O amor é a expressão da cruz que você me perguntou há pouco. Hum, A cruz é o símbolo do cristão porque ali nos lembra como é que o Deus que se fez carne deu a vida, né? A vida humana. A partir da cruz, que seria para os judeus um sinal de fim, foi o canal de ressurreição. Jesus só pôde ressuscitar porque ele tinha que morrer primeiro. Ele veio cumprir o plano do Pai. A parte da cruz, por isso que é o símbolo do cristão, é que nos lembra que a gente tem que fazer com que a gente diminua e que Cristo é que tem que aparecer. Mas aparecer na nossa vida do dia a dia, nos pequenos e grandes gestos, não importam quais. Então o amor de Cristo que nos impulsiona, é mesmo quando a gente erra ou acerta, a gente tem que lembrar que o amor perfeito é de Cristo. O nosso será sempre imperfeito. isso. Eu queria fazer então E aquele. ele se expressa em gestos concretos. A gente consegue 100%? Não. A gente pode continuar tentando. Verdade, verdade. Eu queria fazer com você então aquilo que a gente. Aqui, a norma disse aqui. É ter pura entrega em Deus, confiar nele totalmente. Obrigado, viu, Norma, pela participação. Otacílio, eu quero fazer aquilo que a gente chama de rapidinhas. Eu digo uma palavra e você diz o que ela representa para você. A gente tem menos de 10 minutos, que por incrível que pareça, quando a prosa é gostosa, quando o papo flui naturalmente, o tempo vai embora. Eu estou impressionado como passou rápido. Eu vou falar uma palavra e você diz o significado. Não precisa dizer uma palavra só. Pode falar uma frase também que significa para você essa palavra. Amizade. Quase tudo. Porque tudo é Deus, né? É, Tudo é Deus, mas é quase tudo. mas fale mais um pouquinho. Se vo- Falando para os seus amigos, saindo da questão eclesial, amizade em relação aos amigos. Diga uma frase para eles. Amizade é cumplicidade. Amei, amei. Perdão, Oi? Escutei. perdão. Perdoar, perdão. Ouviu? Caridade. Caridade. Muito bem. Medo, Otacílio. A palavra medo. Palavra fora do dicionário. Você não tem Para medo, mim, Otacílio? tem o medo natural, que é para a gente se prevenir de uma situação de risco, né? Sim. Claro, isso é natural. A gente Uhum. aprende isso desde criança. Sim. A Mas preservação da vida, né?
Perseverança na vida. Você não vai se aproximar de um precipício, que você sabe que você vai cair, né? Enfim. Sim. Mas não é, no dia a dia, isso não é algo muito frequente, não. Entendi. É verdade que em tempos de pandemia as pessoas devem estar se perguntando, caramba, ouvir essa sua expressão aí, e a pessoa dizer, caramba, como, né? Porque as pessoas, quem não quer, por exemplo, na vida eterna, quem não tem um verdadeiro sentido da vida e da morte, deve estar apavorado. Então, mas não é coisa para cristão, como disse bem você. Fala pra gente raiva. Que sentimento é esse? Infeliz. Infeliz, né, Otacílio? Não é bom. Você já falou sobre ela, mas agora você resume. Igreja. Comunidade do povo de Deus que caminha com ele no dia a dia. Comunidade. Família, Otacílio. Valor primário do ser humano. Aí eu vou, como o meu papel aqui é sempre apertar um pouco mais, de ser o provocador, lembrei agora de Rubem Alves, ele disse que o mestre ou o professor, não que eu seja um dos dois, ele disse que é provocar, não é ensinar. Olhe para a sua família, que você tem, em geral, a família pai, mãe, seu pai não está mais aqui, mãe, irmãos, é agora a sua família de casa, sua mulher e seu filho, e diga uma frase inteira para essas pessoas. Amor. Eu quero uma frase inteira, eu disse que eu vou provocar. Olhe para eles, né, e diga o significado deles para você. Que eu sei que na correria da vida, na correria da vida, às vezes a gente perde a oportunidade de dizer isso para eles. Fala da importância deles para você. Gratidão, presente de Deus, gratidão, caminhada diária, aprendizado, um exercício do perdoar e ser perdoado. Agora são desafios. Desafios. Agora eu estou satisfeito. Essa palavra tem muito a ver, porque eu comecei falando isso sobre você. Inquietação. Eu disse a você lá que é um cara que não sabe viver pela metade. Então, quem não sabe viver pela metade é inquieto. Inquietação, Otacílio. São muitas? Inquietação é o motor do dia a dia. Por exemplo, Deus tem me chamado para um outro projeto, uma outra atividade profissional, já há muito tempo, e há 2 anos ele vem apertando, porque eu estava um pouco omisso de contribuir com esse debate na hora da comunicação, por exemplo. Certo, né? certo. Então, essa dívida aí Deus estava me cobrando já há algum tempo. Estamos trabalhando um projeto de comunicação, né, que já conversamos, né, em off. Sim. E a ideia é que a gente consiga contribuir para diminuir a intolerância entre as pessoas. E tem que se trabalhar os meios de comunicação, porque você consegue falar com muita gente. Então, você pode aprender dessas muitas pessoas, mas também você pode interagir e tentar ajudar de alguma forma, mesmo com as nossas imperfeições, a termos mais diálogo entre as pessoas, mas principalmente democratizar as informações, democratizar as comunicações e não deixar que grandes grupos econômicos monopolizem e façam a lavagem cerebral na vida do povo brasileiro, por exemplo. Isso. E líderes são eleitos enganando as pessoas, falando de Deus. Pessoas que não seguem a Deus, uma risca, mas que se elegem falando de Deus. E as pessoas, então, por falta de formação, verdade, existe um vácuo. Que Deus abençoe, então, a esse projeto, porque existe um vácuo, um vasto buraco, né, na mídia social, que deve ser preenchida por nós, porque nós somos sinal, sal e luz, como a gente disse também no início. Fé. Nós temos pouquinho tempo. Fé, Otacílio. A fé. É a razão de existir, porque se não tiver fé, a gente não vai ter nem esperança, né? Isso. A fé é uma das virtudes teologais. Com a fé você pode ter esperança na vida aqui, que o céu começa aqui, o céu futuro, mas também essa fé é alimentada pela prática da caridade, que não é fácil. A caridade é mais fácil você falar de boca. Otacílio, o Instagram está nos mandando embora, mas nós vamos terminar essa live aqui. Não, eu volto para fazer uma despedida digna com você. Peraí,
Eu vou voltar. Vamos encerrar essa e já já a gente volta, tá bom? Um abraço para todos que estão aí acompanhando, viu? Não, a Os gente colegas, até volta. do Luiz que estão aí. Ô, Bora, Otacílio. vamos lá. Olá. Isso aí, voltando então para fazer os momentos finais com o nosso amigo Otacílio. Foi tão bom que passou assim numa velocidade absurda. Eu acho que para mim foi a live que eu vi realmente ser um meteoro. Eu lembrei agora da música, a música Trem Bala. A música Trem Bala que traz essa mensagem pra gente, que tudo acaba, tudo se encerra, a vida é trem bala, meu filho, como diz a canção. E esse momento com o Tacílio tá sendo um trem bala, muito rápido, porque traz muita praticidade, né, para nossa fé. A gente precisa muito disso. Eu vou chamá-lo aqui de volta para que ele possa. Considerações finais. Eu ainda tenho umas duas perguntinhas para fazer para ele aqui. Então o Tacílio vai voltar aqui para a gente. Olha ele! Alô, garoto! Olá. Eu sabia que ia ser, eu sabia que ia ser assim dessa forma, mas que bom, agora a gente voltou novamente. Depois eu faço a edição para colocar de forma inteira lá no meu canal do YouTube e também no Facebook. Ô Tacílio, você está falando das suas inquietações. Me fala agora de um desejo. O desejo do mundo mais justo, mais solidário, mais democrático e que possa ter a oportunidade de conhecer a Cristo. Amém. Eu queria complementar o que você falou do vácuo que existe na comunicação e que o seu coração ardendo tem um projeto, então, para o Estado, para a nossa cidade em relação à comunicação. Eu lembrei de um dos professores que eu tive no curso de rádio e TV do SENAC. Ele diz assim, perguntaram a um escritor nordestino, que agora me falha a memória, eu acho que foi Patativa do Assaré, acho que foi. Perguntaram para ele por que brasileiro só gosta de porcaria. Aí ele respondeu assim, não tenho certeza, viu, gente, se foi o Patativa, mas foi um desses grandes nordestinos. Tem um aqui, ó, um escritor grande, agora, Mozania, voltou aqui pra gente. Perguntaram para ele, então, por que o brasileiro só gostava de porcaria? Ele respondeu, sabe como, Otacílio? Ele disse assim, dizem a mesma coisa dos cachorros. Aí disse que o repórter olhou assim para eles, como assim? Não entendi. Ele disse assim, dizem que cachorro só gosta de osso. Mas dê a carne para ele, para você ver o que é que ele prefere. Deu para entender o que eu falei? Ficou claro? Então, dê a carne para ver o que ele prefere. Então, muitas vezes é a produção. Se consome o que tem. Se produz algo melhor. Olha aí, eu tenho um case de sucesso. Não vou falar o nome da rádio, porque não vou fazer aqui propaganda. Eu nem sei se posso fazer propaganda. Mas tem uma rádio que surgiu há pouco menos de um ano e pouco, aqui em Aracaju, que só toca músicas de MPB, só toca clássicos da MPB, e bate sempre quase 70% de audiência, ganha sempre no Ibope, e só toca música brasileira, música de MPB. Então é uma grande prova de que essa história de que brasileiro só gosta de porcaria, talvez é que esteja se produzindo muito osso, mas se a gente produzir carne, vai ter muita gente que queira também. Isso, mesmo que a gente tenha, seja um grão de areia numa praia, a gente pode dar nossa contribuição. E é um projeto que, né, já conversamos, que a gente está planejando. Sim, com certeza. Dentro dessa área. Inclusive, eu estou estou fazendo uma especialização na área de comunicação, exatamente para ter propriedade de não só a parte daquilo que já li, que eu já estudei, mas também dominar também a parte da técnica, da produção, porque a gente pode conversar com mais pessoas, a gente pode aprender com mais pessoas. Exato. Então essa é a ideia. Então vamos ajudar nessa rede popular de temas que interessem a população, que não saem nas grandes mídias, não saem nas emissoras de rádio também, porque não dá ibope. Então existem temas do povo brasileiro, das comunidades, povo sofredor, que precisa de ajuda daqueles que podem estar dando voz e vez. Essa é a ideia. Muito bem. Então a fase de elaboração, de oração, que é sempre o tripé, para vir a ação, que está tudo na mão de Deus. Para encerrar, então, as rapidinhas, que a minha amiga, deixa eu ver aqui, a minha amiga Dijane disse, eu amo essas rapidinhas, André.
E eu gosto de apertar. Ô, Tacílio, fé. Fé. Fé é a razão da gente de estar no dia a dia. Porque a fé é uma virtude, a gente recebe a fé através do batismo, é uma virtude teologal, é uma virtude ligada diretamente a Deus. Então a nossa fé é que nos possibilita termos a esperança de um dia a dia melhor, que as pessoas possam ter menos pessoas passando fome, menos pessoas sem ter onde dormir ou comer, e que tudo que a gente tem não é nosso. Então a fé é o pressuposto das coisas que a gente não vê, como diz Hebreu. Fé Isso. é você antecipar aquilo que você ainda não venceu. Então isso é fé. Que legal. Muito bom retomar, então, esse assunto fé. Eu quero que você faça, então, as suas considerações finais. Eu estou muito feliz com essa oportunidade que Deus nos deu, que você aceitou desde o primeiro momento. Foi de um coração tão claro e aberto. Obrigado pela sua amizade, obrigado pela sua disposição de me ouvir. Obrigado pelos ouvidos que me alugam em vez em quando também. Isso é amizade também, isso é amizade na Sim, prática. Eu sim. quero que você faça as considerações finais, então, mandando um abraço a todo mundo que participou também. Eu quero agradecer a você, André Lisboa, pela oportunidade, pela generosidade das palavras, tá? Agradecer a todos que estão participando aí da transmissão, que vou pedir a todos que continuem acompanhando o canal do Dedé, né? Prosa com Dedé, acompanhe aí. É um grande ser humano, um grande profissional também. Ele, André Obrigado. Lisboa, que é formado em rádio e TV. Quem não sabia, fique sabendo. Ele tem um curso Repare. técnico de rádio e TV. E quem quiser ter um bom profissional aí na sua emissora, podem contactar com o André, um grande profissional. E agradecer pela Obrigado. a paciência de todos. Obrigado. Depois eu mando o cachê. Agradecer a todos por terem acompanhado a gente nessa temática. Estaremos sempre à disposição, até o dia que Deus nos permitir estarmos aqui. E sempre lembrar que quando Deus chamar, a gente deve dizer sim. A gente não vai ter vida fácil. Quando Deus chama, não é porque é algo que já está pronto, é porque é algo que precisa de ajuda. Ele quer que a gente tenha as nossas mãos, nossa inteligência para ajudar o projeto do reino dele. O projeto do reino de Deus é que haja justiça, que haja paz, que haja uma vida plena já aqui na terra, comida para todo mundo, vida digna, acesso à renda, acesso à moradia, acesso à saúde, que não seja só para uns, mas que seja para todos. Que as lideranças, que são servidores públicos, que são eleitos, tenham realmente o senso de responsabilidade, mesmo que não acreditem em Deus, mas tenham a responsabilidade de cumprir a Constituição Federal, de cumprir aquilo que está no Evangelho, mas se não é cristão, mas pelo menos cumpra o que está na Constituição Federal, que tenha uma inspiração cristã, né? A Carta dos Direitos Humanos, ele tem o mundo ele foi outro depois do cristianismo. A civilização mundial, ela mudou para melhor depois do cristianismo. Apesar de alguém querer negar, querer até discriminar o cristianismo, Relativizar. olha, isso é ignorância histórica. Basta ler os livros históricos. Você sair de uma barbárie para uma civilização. A civilização foi construída pelo cristianismo e tudo que se tem de ética, de valor de ser humano, veio do cristianismo. Tá? Então, agradecer a Deus mais um dia essa oportunidade, desejar sucesso ao canal. E Amém. estamos juntos aí na caminhada de fé, oração, estudo e ação. E o projeto aí da comunicação que você está desempenhando, continue com todo sucesso. Manda um abraço Amém. aí para o Obrigado. Padre Carlos Padre Henrique. Henrique, um abraço aí para Lúcio, da Pascoim também Valeu. junto com você. Isso. E parabenizar pelo trabalho. Valeu. Então, Agradecer a todos. Lúcio, o Otacílio, Cristo conta com você. E nós com a tua graça. Aqui eu estou usando a camisa do Cursilho em sua homenagem, não poderia ser diferente desde o início, Eu tô quando eu eu tô com pensei. o Bottom. Ah, eu não estava vendo não, mas mostra aí então, mostra Bottom. aí. O orgulho que eu tenho de fazer parte dessa família. Às vezes a gente tem essas sazonalidades do tempo, Deus Sim. sabe das realidades, mas é como a canção para os flamenguistas, uma vez Flamengo sempre Flamengo, uma vez Cucilista, sempre Cucilista.
Porque o Certo, concílio, conciliar. como o concílio, eu disse para você, para mim, quando eu falo do concílio, eu não falo de um. Para mim, não me vem à cabeça um grupo à parte, mas me vem algo visceral da igreja, entende? O A concílio mentalidade. A é. mentalidade. Você espreme a igreja no bom sentido, a gente espreme a igreja, o concílio vai sair junto lá no caldo, porque ele nos ensina. Eu estive ontem com uma live aqui da paróquia São Mateus, que é o Paróquia em Debate, que eu também faço, eu também coordeno com o Lúcio, e o casal legionário que estava conosco, foi o Romualdo e a Nádia, eles me falaram que começaram uma conversão sincera, de cristão comprometida, a partir do concílio. Então, em Glória a Deus. 1981 o Romualdo fez o concílio dele quando eu nasci. Então, eu vou fazendo essas ligações e eu fiquei emocionado por saber que realmente quem é católico em Aracaju, em Sergipe, se não conhece o concílio, mas já ouviu falar, porque, como eu disse, é visceral, é dentro, é junto, né? Então, obrigado por você existir, obrigado por você ter pego no arado, como foi a leitura de Lucas que eu fiz no início, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então, que bom que você pegou no arado nessa bandeira da igreja, porque, como eu disse, o concílio é a igreja. Eu acho muito bonito, eu vou aproveitar o momento final para dizer, acho bonito que o Otacílio diz assim, sabe de um grupo que gosta de padre? Sabe de um grupo que ama bispo? Sabe? É o concílio. Eu acho E é isso muito verdade. legal. E é Porque se verdade. há quem fale mal, dentro da própria igreja, que é uma coisa muito triste, a gente vê as críticas vindo de dentro para fora, é muito triste. Aí o Tacílio vem e diz assim, nós amamos os padres, nós amamos os bispos, nós somos igrejeiros. É muito legal isso na Sim. prática. Parabéns, Otacílio. Saúde e paz. Obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Decolores. Decolores. Tchau, tchau. Um abraço.